Deixa eu falar um pouco sobre um homem dessa igreja, chamado Policarpo. Eu vou interromper, encerrar com essa parte, fazer um pequeno intervalo e a gente vem para a parte final, tá? Policarpo é considerado um dos pais apostólicos da igreja. É vamos dizer assim, da próxima geração, depois dos apóstolos que vivenciaram, testemunharam a vida de Cristo, depois de João, Pedro, de todos esses que foram martirizados, como eu já falei. Policarpo vem numa geração após. Acredita-se que ele chegou a ser discípulo de João, em Éfeso. E acredita-se, inclusive, que Policarpo recebeu a carta do Apocalipse, quando João entregou na mão de Policarpo. A tradição da igreja diz isso, não se pode confirmar. A igreja estava sofrendo perseguição, como a gente viu. Ele teve uma visão. 3 dias antes de ser preso, ele viu um travesseiro, o travesseiro dele, pegando fogo. Ele se voltou, os irmãos que estavam com ele, e ele disse: eu devo ser queimado vivo, por amor de Cristo. 3 dias antes. Quando a perseguição se fechou, os irmãos falaram para ele fugir e se retirar para outros lugares. Ele foi para uma aldeia mais distante, mas os seus perseguidores o encontraram lá, foram até ele. Policarpo já era bem idoso, tá? Naquele lugar, falaram para ele fugir de novo, mas Policarpo falou: não, seja feita a vontade do Senhor. Ele recebeu os homens, os seus perseguidores em casa. Gente, você está sendo perseguido, pessoas estão vindo para te pegar, prender e te matar. Policarpo, em vez de fugir, Policarpo abre a porta: entrem. Eles ficaram admirados porque viram um velhinho. Como é que a gente vai... Por que a gente está nessa perseguição toda, se agora que a gente achou o nosso alvo, a gente descobre que é um velhinho? Por que esse homem é tão perigoso? Policarpo fez uma mesa e pediu que aqueles homens fossem servidos. Come um pouco. Olha só, hein? E ele fala: enquanto vocês estão comendo, deixa eu me retirar para o meu aposento para orar. Aqueles homens estão comendo a sua refeição, seus perseguidores, tá? Não são os amigos, não. E Policarpo está no aposento superior orando. Depois de orar, ele desce, vai até os homens e se entrega. E o tempo todo, no caminho, ele é dito para ele: você já está velhinho, você vai se entrega ao martírio, ao martírio não, eles não usaram essa palavra, né? Você vai morrer, nega a sua fé. Policarpo em silêncio. Ele foi até o estádio, onde ele seria executado. Multidão no estádio, como você vê nos filmes. Disseram para ele mais uma vez: nega a tua fé, adora César, ele é digno de adoração, o imperador, e não Deus, não esse Jesus que você crê. Quando ele estava indo para o estádio, ele ouviu uma voz do céu, e a voz dizia: seja forte, Policarpo, comporte-se como um homem. Ninguém viu quem falou, mas muitas pessoas ouviram aquela voz. E ele entendeu que era o Senhor falando com ele. Ele continuou. Foi até o tribunal, as autoridades romanas. O estádio cheio, esperando aquele cristão ser executado, como outros já tinham passado por aquela arena. Disseram para ele: se arrependa daquilo que você crê. Declare fora com os ateus. Né? Os cristãos eram chamados de ateus, porque naquela época eles já acreditavam em tantos deuses, que o cristão acreditar em um único Deus, e esse único Deus ser o único Deus verdadeiro, para eles era um ateu, ele não acreditava em Deus nenhum. Então os cristãos eram os ateus. Então ele diz, fora com os ateus. Mas Policarpo, na sua simplicidade de 86 anos de idade, ele diz: há 86 anos eu sirvo o Senhor e Ele nunca me faltou. Como então eu blasfemarei o meu rei que me salvou? Policarpo foi ameaçado: eu tenho algumas feras aqui, vou te lançar as feras. Policarpo sereno: em paz, gente. Então vou te lançar na fogueira. Policarpo tranquilo. Eles pegam ele e levam para a fogueira.
para ser queimado. Lembra que ele tinha tido uma visão do travesseiro 3 dias antes? Aquilo estava acontecendo. A multidão enfurecida pedia sua morte. Quiseram amarrá-lo na fogueira, era comum, né? Você vai ser queimado, você não fica paradinho na hora que o fogo chega. Então eles amarravam a pessoa num poste e depois colocavam o fogo. Quando eles vieram para amarrar Policarpo, o que ele respondeu aos seus, aqueles que estavam o amarrando? Deixe-me como estou. Não é preciso me prender com pregos, nem com pregos, porque aquele que me dá força para suportar o fogo, também me fará permanecer na fogueira sem eu querer fugir. Ó Pai, ele faz uma oração, eu te bendigo por me teres considerado digno de receber o meu prêmio entre os mártires. O fogo é aceso, só que o fogo não pega em Policarpo. O fogo começa a subir e faz meio que uma redoma, como se fosse uma vela de barco que tem um vento. Então ficou o Policarpo no centro e o fogo ao redor dele. O fogo não pegava em Policarpo. E não era carne queimando. A impressão daquelas pessoas que testemunharam aquela execução é que era ouro e prata sendo purificados na fornalha. E começou a subir um cheiro, um aroma no lugar, semelhante a um incenso, a um perfume precioso. Alguns relatos dizem que subiu um cheiro de pão. E todos os presentes começaram a sentir aquele perfume. Agora, um detalhe muito importante, que eu não disse até agora. Esmirna, o nome Esmirna significa mirra, perfume. Policarpo era a representação de uma igreja sendo entregue ao Senhor como um sacrifício vivo, e subiu perfume. O fogo não pegou em Policarpo de jeito nenhum, então um dos executores o atravessou com um punhal. E quando ele tira o punhal, o sangue de Policarpo jorra do seu corpo e apaga o fogo. O fogo não tocou em Policarpo, ele foi morto atravessado, mas o fogo não o atingiu, ele não foi amarrado ao poste para ser queimado vivo. O testemunho de Policarpo é o testemunho da igreja de Esmirna. O que aconteceu com ele, aconteceu certamente com aqueles irmãos que foram fiéis até a morte e certamente receberam a coroa da vida. Amém?